Graça e paz, amados irmãos e irmãs, é com grande alegria e muita satisfação que estamos aqui novamente para meditarmos na palavra do Senhor e termos um tempo devocional. Aliás, esse especial de Páscoa, nós temos tratado temas tão relevantes. Tratamos sobre a condenação do rei, onde a criatura tem a petulância e a audácia de condenar o seu Criador. Tratamos também sobre a crucificação do rei, onde a criatura coloca o rei sob júdice e também crucifica-o, levando até a morte. E hoje nós vamos tratar do rei sepultado. Sim, o rei sepultado. Eu quero ler com você rapidamente o Evangelho de Marcos, no capítulo 15, do versículo 42 em diante, que diz o seguinte, Evangelho de Marcos 15, do 42 em diante. Ao cair da tarde, por ser dia da preparação, isto é, às vésperas do sábado, José de Arimateia, ilustre membro do Sinédrio, que também esperava o reino de Deus, enchendo-se de coragem, foi a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Pilatos admirou-se que ele já tivesse morto e, chamando um dos centuriões, perguntou-lhes se, de fato, ele havia morrido. E depois de informado pelo centurião, cedeu o corpo a José. Este, comprando um pano de linho, tirou o corpo da cruz, envolvendo-o no pano e colocou-o num sepulcro aberto na rocha. Rolou uma pedra sobre a entrada do sepulcro. E Maria Madalena e Maria, mãe de José, observavam tudo o que havia acontecido. Meus irmãos, nós estamos diante do sábado mais triste da história. Esse sábado foi um dia de um silêncio sepulcral. Na sexta-feira, após Jesus tecer as suas últimas palavras na cruz, dizendo, está consumado, como está registrado lá em João capítulo 19, versículo 30, ele entrega o seu espírito a Deus e morre. No Evangelho de Lucas, capítulo 23, dos versículos 44 ao 45, nós temos a seguinte informação, e era já quase a hora sexta, e houve trevas em toda a terra até a hora nona, escurecendo-se o sol, e aí rasgou-se ao meio o véu do templo. Certamente as pessoas que estavam perto, acompanhando aquela cena atroz e cruel, que eram Maria, mãe de Jesus, Maria, a irmã dela, mulher de Cleopas, Maria Madalena, Salomé, João e outros, ficaram em estado de choque, desorientados e num desalento sem igual. Os evangelhos mostram que, pelo fato de estar próximo do sábado, que era um dia da preparação para os judeus, eles pediram para que Pilatos quebrassem as pernas dos condenados e tirassem-os da cruz. E foi o que aconteceu. Os soldados quebraram as pernas dos dois crucificados que estavam ao lado de Jesus, mas quando chegaram a Jesus, identificaram que ele já estava morto. E então não quebraram as pernas de Jesus, para que se cumprissem as profecias registradas no livro de Isaías. Em ato contínuo aparece um homem honrado entre os judeus, chamado José de Arimateia. Ele era um senador, fazia parte do Sinédrio, mas não consentiu com o julgamento e nem tampouco com a sentença de morte sobre Jesus. Ele vai até Pilatos e pede para que o mesmo lhe autorize para sepultar o corpo de Cristo. Em recebendo a autorização, ele leva para uma sepultura que ele mesmo havia adquirido. Também somos informados pelos evangelhos que junto com ele estava Nicodemos, aquele mestre da lei que interpelou Jesus no capítulo 3 do Evangelho de João e se converteu. Também no capítulo 7 do Evangelho de João, versículo 50, ele está ali para defender o próprio Jesus. Ambos assumem a missão de embalsamar o corpo de Jesus e é o que eles fazem. Após o corpo estar devidamente preparado e colocado na sepultura, eles saem e rolam uma pedra pesada sobre a porta da sepultura. Em Marcos capítulo 15, versículo 47, parte do texto que lemos, Maria Madalena e Maria, mãe de José, observam tudo o que estava acontecendo. Porém, elas observam, mas não podem fazer nada, porque após fecharem a porta da sepultura, nada mais elas podiam fazer, visto que iniciava-se o sábado e no sábado nenhuma atividade era permitida. Sim, meus irmãos, começa aqui os momentos de grande angústia. É quando ainda não caiu a ficha 100%, mas mesmo assim temos que lidar com o imponderável. E o imponderável aqui era que o Messias morreu. Isso era impossível.
Portanto, esse sábado é um sábado de silêncio, é um sábado que trouxe tristeza, é um sábado de medo, é um sábado de dor. Nesse sábado não há esperanças de ver o Senhor vivo. Na verdade, tudo o que elas sabiam, e eles sabiam, seus seguidores, é que em breve o corpo dele se tornaria num cadáver em decomposição. A única coisa que havia nos corações eram desesperanças e sonhos despedaçados. Todos os que seguiram a Jesus deixaram tudo para trás e depositaram toda a sua confiança e fé nele. Eles acreditavam piamente que Jesus era o Messias, acreditavam que ele era o cumprimento de todas as profecias do Antigo Testamento. Eles também acreditavam que ele seria o rei de Israel, que ele estabeleceria o reino sobre a face da terra. Todas as suas esperanças de vida eterna estavam ligadas ao que eles acreditavam sobre Jesus. Então todas as suas melhores esperanças, os seus sonhos, os seus desejos alvissareiros desmoronam no chão como poeira, e agora eles sabem que o seu Messias está morto e encapsulado numa sepultura. Uma voz mórbida e retumbante ecoa naqueles corações, nos corações dos discípulos, e essa voz diz: está tudo acabado, a esperança se foi, não há futuro, não há esperança, não existe reino, Jesus está morto, está tudo acabado. Esse é o brado que ecoa no coração desses homens e dessas mulheres. Meus irmãos, esse sábado foi de fato um dia de grande tristeza, muita aflição, angústia para aqueles discípulos de Jesus. Contudo, Jesus tinha avisado para que eles não se preocupassem com isso, porque iria acontecer. Mateus capítulo 12, versículo 40, o Senhor Jesus vai dizer: portanto, assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Mas eles não haviam compreendido e ainda não sabiam o fim da história. Por isso, a sua esperança, o seu desejo mais alvissareiro tinha se destruído. Sim, o desejo de ver o reino estabelecido sobre a terra estava totalmente destruído. Mas, irmãos, qual é a importância desse sábado para os nossos corações? Sim, esse sábado nos dá a garantia que Jesus morreu de verdade. O sábado mostra que a morte de Jesus não foi uma farsa, não foi um simulacro de verdade. Sim, Jesus morreu, e aqui está a identificação plena e irrestrita com a humanidade. Mas a morte não o limitou, pois ele venceu a morte e vivo está. O salão negro da morte foi invadido pelo príncipe da vida, sim, o Pai da eternidade, o Rei da vida, Jesus Cristo de Nazaré, o nosso Senhor, como diz o apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios capítulo 15, do versículo 55 ao 57, ele faz uma pergunta, e a pergunta é: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei, mas graças a Deus que nos dá a vitória através do nosso Senhor Jesus Cristo, que venceu a morte. Meus irmãos, o sábado mostra Jesus na tumba fria, mórbida, triste, mas ele não permaneceu lá. O sábado expõe ao coração dos discípulos inúmeras questúnculas, porém nenhuma resposta. Mas nesse sábado, cheio de banzo, cheio de melancolia, de buliço interior, quase os leva a desfalecer. Mas o domingo está chegando. Sim, o domingo está chegando, e o domingo trará consigo a maior de todas as notícias. É a notícia que aquela tumba está vazia. Sim, a tumba não pôde contê-lo. Ele não está mais lá. Ele ressuscitou. Sim, Jesus Cristo ressuscitou e vivo está entre nós. Ele ressuscitou para nos dar a vida. Aquela sepultura não pôde contê-lo. Mas essa mensagem nós vamos tratar amanhã, às 10 da manhã. E eu quero convidar você a participar do nosso culto amanhã, domingo, às 10 da manhã, onde veremos o Cristo ressuscitado. Não mais o sábado do banzo, o sábado da melancolia, o sábado da depressão, mas o domingo da ressurreição. Sim, nesse momento veremos o Messias ressurreto e glorioso. Portanto, aquele que é o alfa, o ômega, o princípio, o fim, que venceu a morte, que nos dá a vida eterna, é sobre ele que nós vamos falar amanhã,
10 da manhã. Venha conosco e vamos juntos meditar na palavra do Senhor no nosso culto de adoração. O Messias que esteve morto, mas ressuscitou, veremos amanhã às 10 da manhã. O nosso motivo de oração é para que o Senhor nos ajude a entender a profundidade do sábado, mas nos leve a viver com intensidade a alegria do domingo da ressurreição. Deus abençoe você e a sua família, em nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Amém e amém.